Então vamos ver quais são os nossos desafios atuais, independentemente de nós termos muitas vitórias para celebrar. Desafios atuais. Ter consciência de que você gera resultados à empresa e aos gestores. Aprender a identificar e mensurar seus indicadores de resultado. Substituir a linguagem subjetiva por dados objetivos. Dar visibilidade aos seus indicadores de resultado. E, além desse assunto, eu também considero que ainda é um desafio aperfeiçoar a liderança e o equilíbrio emocional e desenvolver a inovação para incorporar o lado estratégico da profissão. Você concorda com esses desafios? Quais deles são os seus desafios? O importante é você incorporar, priorizar e começar a dar foco àqueles que você sente que fazem parte da sua realidade e principalmente aquilo que é prioritário. Então vamos lá. Para nós começarmos a pensar em indicadores de resultado, o que é importante? Primeiro é uma mudança de postura e uma mudança na linguagem. Então a nossa linguagem foi sempre uma linguagem subjetiva. Nós não aprendemos a lidar com dados objetivos, com números. Isso não nos foi ensinado nem nos foi exigido. Mas recentemente, nos últimos 5 anos, principalmente, muitas empresas estão exigindo dos profissionais de secretariado que eles também apresentem os seus indicadores de resultado. E, nesse aspecto, nós temos uma grande defasagem. Por quê? Porque não foi passado nenhuma informação, nem na graduação, nem nos demais cursos de desenvolvimento, nem na pós-graduação. Só que a empresa está exigindo. Então, nós temos que correr atrás desse prejuízo. Nós temos que realmente mostrar o que nós fazemos, mas de uma forma que os gestores entendam. Porque, atualmente, nós temos certeza que uma outra secretária, um outro secretário entendem o que nós fazemos e o que nós falamos. Então, vamos só dar um exemplo da linguagem subjetiva que ainda perdura ou ainda vigora na maioria dos profissionais. Então, normalmente, quando nós estamos falando do nosso dia a dia, nós costumamos mencionar: a minha caixinha de e-mail está lotada, meu gestor me chamou o dia inteiro, eu atendi um monte de pessoas, tive várias interrupções. Alguém se identifica com essa linguagem? Eu falei muito essa linguagem. Só que uma e um com o outro, nós profissionais, nós sabemos como é o nosso dia a dia e nós entendemos. Mas quando nós vamos nos posicionar para os nossos gestores ou para gestores de outras áreas, eles não entendem. Porque eles não têm parâmetro. O que é muito? O que é chamou o dia inteiro? Então, nós precisamos começar a substituir essa linguagem por dados objetivos, pela linguagem do gestor, aquela linguagem que é falada no mundo corporativo e todo mundo entende. Então, se eu tiver que falar qual foi a minha produtividade em relação ao atendimento ao cliente, eu posso começar a falar da seguinte forma a partir do momento que eu iniciar a minha mensuração. Hoje, eu atendi uma média de 20 clientes. 15 foram ao telefone e 5 pessoalmente. Muda o seu posicionamento e muda o entendimento do outro lado daquilo que nós fazemos e o quanto fazemos. Então, linguagem objetiva, falar a linguagem do mundo corporativo e dos gestores, deixar de falar a linguagem subjetiva. Eu sei que isso é gradativo, mas é importante que nós comecemos hoje e começar a dar forma a isso. Precisamos mostrar de uma forma que o gestor visualize o quanto é importante a nossa produtividade. Que hoje muitos têm dúvidas. E por terem dúvidas, eles nos fazem perguntas que muitas vezes nos deixam desmotivados. Então, muito gestor pergunta: por que você fica muito ao telefone? Por que você fica depois do horário? Por quê? Ele não é que ele esteja desqualificando a sua função. Ele está
tendo necessidade de ter mais dados sobre a sua atuação. Então, o olhar para o gestor também precisa modificar. Muitas vezes eu percebo que os profissionais chegam para os treinamentos que eu dou sobre esse assunto desmotivados, um pouco chateados, porque essas perguntas, às vezes, fazem com que eles se sintam, com que o outro não enxergue o que ele está fazendo. E realmente não enxerga. Então, o que nós precisamos entender é que não é pessoal contra a profissão e nem contra o profissional. Faltam dados objetivos para mostrar o quanto nós fazemos. E é aí que nós precisamos evoluir, ok? Para isso, nós precisamos dos nossos indicadores. E por que isso, né? Você pode estar perguntando, mas por que agora precisa de indicadores? Porque o mundo é gerado a resultados. E esse mundo não é mais só um mundo corporativo da vida das empresas privadas, é também da empresa pública. Eu dou vários treinamentos na empresa pública e essa linguagem já chegou lá. Todo mundo quer dar resultado. E os profissionais da área meio, onde nós nos encaixamos, que são os profissionais de apoio, de serviços, muitas vezes eles têm muita dificuldade de identificar como é que eles dão resultado. Muitas vezes eles também não têm essa certeza de que eles dão resultado. Então, por não ter certeza, por não saber identificar e por ser da área meio, muitos têm dúvidas. Então, o que eu quero a partir de hoje é que você tenha certeza de que o profissional de secretariado dá resultado. Ele é da área meio, mas ele dá resultado. Os resultados são a soma dos profissionais da área fim com da área meio. E eu procurei encontrar uma imagem que falasse mais forte do que as minhas palavras. E eu sinto que a partir daí ficou mais claro entender a relação da área meio com a área fim. Então, vamos olhar essa figura de Fórmula 1? Todo mundo já deve ter assistido uma corrida de Fórmula 1 e nesta corrida a gente pode ter clareza da importância dos dois papéis. O papel dos profissionais da área fim e o papel dos profissionais da área meio. Então vamos imaginar, nessa figura, quem seria o profissional da área fim, ok? Então, tem mais que um aqui. Vamos imaginar que o piloto que dirigiria o carro, esse é um profissional da área fim, porque ele vai subir no pódio, ele vai representar a vitória. E na corrida de Fórmula 1 tem mais um elemento que faz parte da área fim, que é o motor do carro. Quando o piloto ganha a corrida, vocês se recordam que toca o hino da pessoa, do país da pessoa, e o hino do motor do carro. Então, os dois vão para o pódio, ok? Agora, do lado do piloto do carro, a gente vê uma figura de uma equipe importantíssima, que é a equipe do pit stop. Esta equipe, gente, é aquela equipe que muitas vezes ela define a corrida. Então, imagine o seguinte. Na hora que o piloto para no pit stop, esta equipe precisa ser coesa, rápida, harmoniosa, tomar decisões rápidas e acertadas, e além de tomar decisões rápidas e acertadas, ela precisa muitas vezes ousar. Ela precisa, às vezes, trocar um pneu de chuva, porque a previsão está dizendo que vai chover, mas ela arrisca. E dependendo dessa atitude e essa decisão que essa equipe toma, a pessoa pode ou não subir no pódio. E acontece que também a velocidade é importante. Nós já vimos pilotos que têm tudo para ganhar a corrida, que fizeram uma performance maravilhosa, mas a equipe do pit stop demorou 1 segundo a mais para trocar os pneus e isso influenciou na vitória. Você já sabe onde nós estamos. Estamos na equipe do pit stop. Então, olha como nós somos importantes. Essa corrida acontece no mundo corporativo. Imagine várias coisas do nosso dia a dia
que às vezes nós não damos tanta importância, mas que se falharem, prejudicam o resultado. Imagina o seguinte, exemplos bem simples. O seu executivo vai viajar e você esqueceu de fazer o visto de entrada num determinado país. O seu executivo foi numa reunião e você informou o horário da reunião errado. Você deixou informações confidenciais na sua mesa. Você deixou de passar um recado importantíssimo de um dos maiores clientes. São exemplos do nosso dia a dia, que nós lidamos de minuto em minuto. Mas eles são decisivos para o resultado, para a imagem institucional da empresa e para aquilo que hoje todo mundo luta, resultado. Então, nós damos resultado. Então, eu quero todo mundo ficando feliz, consciente e com o olho brilhando que você dá resultado. Tudo bem? Porque quando a gente não dá resultado, nós não nos empoderamos. A gente não tem uma postura de que eu faço também essa empresa dar resultado. Eu faço o meu gestor dar resultado. Então, todo mundo captou a mensagem? Empoderou na postura? Ok, então nós estamos já criando os nossos indicadores. E da onde vem a mensuração de resultados para todos os profissionais, e não só para nós, profissionais de secretariado? Tudo começa com a qualidade. Então, houve uma década, a década de 80, que foi o boom da qualidade no Brasil. Felizmente, eu participei dessa época e acho assim um presente eu ter participado, porque eu aprendi muito e acredito que os ensinamentos da qualidade é que me fizeram desenvolver esse projeto piloto dos indicadores para a nossa profissão. E o que a qualidade diz? Eu escolhi um pressuposto para ficar bem claro a questão da importância da medição. Esse conceito é do D'Artagnan, uma pessoa que eu admiro muito, e um expert de qualidade. Em qualquer segmento, seja industrial, comercial ou serviços, há uma regra básica. Só se gerencia aquilo que se consegue medir. Então, gente, a qualidade mostra, só tem qualidade aquilo que você consegue medir. Se você não mede, não dá para saber se tem qualidade ou não. Então, é daí, é dessa época que nós aprendemos e que nós temos o legado da medição. E nós começamos a ter indicadores para a maioria dos profissionais. Mas a maioria das empresas começou pelos profissionais da área fim. Por isso que profissionais de serviço, de apoio e o profissional de secretariado não foi inserido numa primeira fase. Só que agora ele tem que gerar resultado. Falando dos nossos resultados, dos nossos indicadores, eu dividi em indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Nós vamos ver a diferença e eu vou também dar a minha sugestão nessa primeira fase por onde eu acho importante começar. Importante ou mais fácil para o início da prática de um novo paradigma na nossa história. Os indicadores quantitativos, eles vão medir a nossa produtividade. O que eu faço durante o dia? Quanto eu faço? Isso, gente, para nós ainda é uma grande dificuldade. Quando nos meus cursos eu peço para os profissionais darem uma ideia de média, eu encontro a maior dificuldade. As pessoas têm uma dificuldade de abstração. Então, a maioria fala, depende. Eu falo, gente, não depende. Imaginem que vocês estão na frente de um gestor que está fazendo uma reunião de feedback ou avaliação de desempenho e ele quer saber números. Se você falar, depende do dia, eu tenho dúvida, já perdeu a credibilidade. Então, nós precisamos criar os nossos mecanismos de mensuração.